Olá, queria falar com vocês aqui sobre o tarô dos orixás. O tarô dos orixás é um baralho que é uma ferramenta terapêutica, né? A gente utiliza na psicanálise e espiritualidade para ajudar a pessoa em alguma questão que ela tem, alguma dificuldade. Eu vou explicar um pouquinho como que ele funciona dando um exemplo. Primeiro, comparando o baralho cigano, que eu também utilizo. No baralho cigano, a gente faz uma jogada, né? A gente coloca as cartas na mesa ali e tem algumas formas de jogar esse baralho e entender a energia que ronda a vida da pessoa. Porém, no tarô dos orixás é um pouquinho diferente. Eu puxo uma carta só, né? E vou fazer a associação terapêutica com o que aquela pessoa me traz. Então eu vou dar um exemplo meu do que aconteceu comigo na semana passada e eu usei o tarô dos orixás e foi muito bacana. Eu estava numa situação que eu precisava tomar uma decisão. Então, assim, se eu tomasse a decisão A sobre aquilo, né, que era uma decisão que o meu coração dizia, que era o que eu queria lá no fundo, tinha um risco, principalmente um risco financeiro maior. Então, eu estava na dúvida, estava com medo, porque se eu escolhesse o B, o caminho B, o risco era menor, porém não era bem aquilo que eu queria. Então, tinha um medo, né, tinha uma dificuldade de tomar a decisão. O que eu fiz? Peguei o baralho, puxei uma carta e quem que saiu? Saiu Ogum. Ogum é um guerreiro, né? Ele sincretiza com São Jorge. Como que a gente faz a associação daquela minha dúvida, né, daquela minha indecisão que eu tava com a história de Ogum? Então eu vou estudando a história dos orixás, a gente pode fazer essas associações. E Ogum é um guerreiro, filho de Iemanjá, tinha muitos irmãos, e em determinado momento ele precisou defender a família dele, e ele defendeu sozinho, né, guerreiro, com a sua espada, com a força, com a valentia, com a coragem, ele foi lá e resolveu, né? Ele conseguiu defender a família dele. Então, quando eu puxei essa energia, né, entendi o que é que eu estava vivendo com essa decisão que eu precisava tomar, eu entendi tudo. Eu entendi que eu tinha força, eu tinha coragem e valentia suficiente para escolher aquilo que o meu coração estava pedindo, né? Então foi muito bacana eu entender toda essa história que eu estava vivendo, né? Porque a gente puxa a história parecida com o mito daquele orixá. E eu estava vivendo uma história parecida. E aí eu me carreguei nessa força, na força de Ogum, na espada de Ogum, na valentia, na coragem e tomei a decisão de uma forma mais tranquila, né? Me acalmou muito quando eu entendi a história, quando eu vi que ele conseguiu vencer, que ele foi lá e foi guerreiro e tal. Resumindo, né? Os orixás, as histórias deles nos dizem muito, né? A gente repete muito dos padrões do que eles já viveram. E é por isso que na terapia a gente consegue fazer a associação e ajudar em cada caso, em cada situação, fazendo essas comparações. Então, se você tem aí alguma questão que tá difícil de resolver, não consegue, tá indeciso, é só um exemplo isso, tá? A gente pode fazer uma sessão terapêutica utilizando o tarô dos orixás para facilitar, né? Entendendo a historinha que tá por trás, associando com a sua vida e trazendo aí um alívio. O que você achou? Gostou? Sabia? Tinha ideia de como é que funcionava o tarô dos orixás na psicanálise?